Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna, mais uma vez, em mais um Podcom. A gente está aqui no Podcom número 2. Estou super feliz por receber aqui a Mariana. Ela é uma advogada especialista em proteção geral de dados e contratos. É, Quero muito que vocês conheçam aqui a Mariana. A gente vai bater um papo sobre o que a LGPD tem a ver com o contexto do e-commerce, tá? Para todo mundo saber mais um pouquinho aí sobre essa lei. Boa noite, gente. Obrigada aí pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui. Então, como a Bruna já falou, eu sou a Mariana, eu sou advogada, eu sou especialista em proteção de dados. Na verdade, quando comecei, minha especialização era contratos, e aí com a entrada da lei em vigor, acabei me apaixonando aí pelo tema e fiz essa mudança de área, e hoje eu estou 100% aí focada em proteção de dados pessoais. Espero contribuir aqui com vocês hoje. Com certeza, a gente vai falar muita coisa. Vamos lá então, vamos do básico para nivelar o conhecimento do pessoal aqui e até o meu, porque isso é um tema bem novo para mim também. Explica pra gente o que é LGPD. Tá, o que que é LGPD, né? Essa sigla que a gente fica ouvindo por aí agora em todo lugar praticamente. Exato. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é uma lei federal, ou seja, ela é aplicada em todo o nosso país e ela está em vigor, ela está valendo desde o ano de 2020. Quando ela entrou em vigor, ela passou a valer lá no ano de 2020, ela veio com uma ressalva de que o artigo, o capítulo que trata das multas, esse só seria aplicado, só começaria a valer no ano seguinte, em 2021. Então, dado que estamos em 2023, hoje a gente tem a LGPD aí inteiramente em vigor, com a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Uhum. lançando aí diversos guias, diversas consultas públicas para entender como que está a aplicação da lei aqui no país. Uma ressalva já que eu queria fazer na largada é que a lei ela vai proteger os dados pessoais de pessoas físicas. Então, dados de pessoa jurídica já está fora aí da proteção da LGPD. Vão existir aí outras normas, outras leis que vão aí tratar do dados de pessoa jurídica, que é aquele dado, o CNPJ de uma empresa, o endereço da sede da empresa. Esses dados não são protegidos pela LGPD. São apenas os dados de Perfeito. pessoas físicas. E por ser uma lei federal, que ela é aplicada aqui em todo o território nacional, quer dizer que todo mundo hoje que trate um dado pessoal aqui no país vai ter que observar a LGPD. Às vezes a gente fica com, assim, a cabeça muito focada, né, no setor privado, só as empresas que estão se adequando, mas não. Então Uhum. hoje um órgão público, o Procon, os ministérios, todo mundo, qualquer agente aí que lide com dado pessoal hoje vai precisar observar todas as disposições aí da lei. Pô, legal saber. Então, na prática, o Estado deu um tempo para as empresas se ajustarem, e aí depois começou um momento ali mais tranquilo das leis, e agora elas estão de fato valendo. Agora acabou a brincadeira. Na verdade, assim, ela já tá valendo desde o ano de 2020, e aí que ela entrou em vigor, né? E o que que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A autoridade aqui no país que vai monitorar, fiscalizar Uhum. a aplicação da lei aqui no país. Ela entendeu, ela nunca, assim, desde o início, ela não veio com esse caráter, assim, punitivo, né, de cara, porque assim que uma lei, ela entra em vigor, ela passa a valer, o país ele tem um tempo ali, né, para se adequar, para as empresas se Natural. adequarem, para não começar a já sair aplicando multa Colocar igual louco. tecnologia, habilitar as Exato, pessoas, dar entender, curso. porque a lei ela vem de uma maneira, assim, toda a lei, né, ela vem de uma maneira ali muito abrangente, e aí depois vai se sentindo, as necessidades que precisam ser reguladas. Então, por exemplo, na LGPD tem lá o capítulo das sanções. A gente está falando de multas, assim, que chegam em valores altíssimos. Então, como que você vai aplicar essa mesma regra de multa para uma empresa de pequeno porte? Então, durante esse primeiro ano, aí a autoridade entendeu que era esse tempo, né, para o país entendendo, para as empresas irem se adequando. Esse um ano depois, o capítulo ali das sanções passou a valer, mas desde 2020 a LGPD ela já vale aqui no país. Cara, já tem 3 anos. Em tese, isso aí. Todo mundo que trata dado já deveria minimamente Ter se preparado. ter se preparado, já tá aí se preparando, se adequando, buscando ficar em compliance aí com a lei. Legal. E aí depois, o que é o dado pessoal, assim, o que é pessoal? Por exemplo, vamos falar da Bruna. O que é pessoal da Bruna? Que eu tenho esse direito de proteger aí, que eu Tá. posso recorrer a ele. A lei ela vai trazer a definição do dado pessoal. Só que o legislador, né, quem fez ali a lei, quis trazer, ao menos, né, é a minha opinião aqui, de uma maneira muito ampla, né, para que nada ficasse de fora do conceito de dado pessoal.
Então, a LGPD ela vai falar que dado pessoal é todo dado ali, toda informação que é capaz de identificar diretamente ou indiretamente uma pessoa física. Quando você Hum. fala identificar diretamente, são esses dados mais óbvios, né? O que identifica ali diretamente a Tipo um Bruna? O seu endereço, nome o completo, o seu CPF. CPF, o seu RG. Perfeito. Só que o pulo do gato aí, que eu falo que é esse conceito amplo, é quando a lei fala indiretamente pode identificar uma pessoa física. Porque aí você começa a ter que fazer uma análise de um dado que aparentemente ele não seria um dado pessoal, de cara, mas dentro de um contexto, ou somado com outros dados ali, ele vai levar uma pessoa física. Então, por exemplo, putz, eu sou advogada e vamos supor que o cargo não, sim, não parece ser um dado pessoal. Sim. Só que se eu trabalhasse numa equipe em que só tivessem homens, advogados, e aí eu falo a advogada dentro do departamento jurídico da empresa X, X. você conseguiria chegar na Mariana. Então, a partir desse momento, se alguém quiser usar essa informação minha, vai precisar da minha autorização, porque passou a ser um dado pessoal meu. A placa de um Caramba. veículo também, putz, você não vai pensar que é um dado pessoal. Mas se sou eu que dirijo aquele veículo todo dia, somado com a minha geolocalização, eu estaciono no mesmo. Você consegue chegar nessa pessoa física, vai se tornar um dado protegido pela LGPD. Por isso que, quando fala aí o indiretamente, o conceito fica muito mais amplo, né? Nada fica de Uhum. fora. E aí, nessa mesma linha do conceito de dado pessoal, o legislador também trouxe um conceito muito amplo para o que é o tratamento de dado pessoal, para que nada ficasse de fora também. Então, lá no artigo lá da lei que vai falar o que é tratar um dado pessoal, é listado, assim, diversos exemplos, diversos verbos mesmo, né? Compartilhar, transferir, visualizar e o Armazenar, legislador deixa claro que, deletar. exato, que é um rol exemplificativo. Isso quer dizer que não termina ali. Porque qualquer atividade que você faça que envolva um tratamento de dado vai ser protegido pela LGPD. Então, eu visualizar um dado na tela do meu computador já quer dizer que eu já estou tratando esse dado. Eu já vou ter que ter cuidados, eu já não posso deixar que qualquer um veja aquela informação. Então, a lei ela buscou trazer esses conceitos bem amplos assim do que é um dado pessoal, do que é um tratamento, para que nada deixasse de ser protegido. Outra coisa aqui que eu queria complementar quando você perguntou do que é o dado pessoal, né, é que a lei também traz a definição do dado pessoal sensível. Para esse caso, a lei ela é mais restrita nessa definição. Então, ela fala que o dado pessoal sensível são aqueles dados que eles podem criar um grupo que pode sofrer algum tipo de discriminação. Só que ele é taxativo, né? Não é um rol ali igual do dado pessoal, que são diversos exemplos e fala, não para por aí, qualquer coisa pode ser o tratamento. Uhum. O dado pessoal sensível são aqueles dados de raça, gênero, de preferência política, né, religiosa. Esse tipo de dado que é capaz de gerar um grupo que pode sofrer algum tipo de discriminação é considerado um dado pessoal sensível Isso é para novidade pra mim, eu LGPD. achava que era só o que fizesse chegar até a Bruna. E Isso o não chega até a CPF, Bruna. RG, né, é o que todo Exato. mundo. E aí, o que acontece, né, que eu vejo assim que surge muito essa dúvida. Ah, putz, tem diferença, né, no tratamento de um dado pessoal sensível? Não, assim, os 2 eles são igualmente protegidos pela LGPD, os 2 vão ter o mesmo respaldo ali que a lei traz, só que claro, se acontece um incidente de segurança com dados sensíveis, na hora de aplicar uma multa, né, a multa vai ser muito maior, o prejuízo para esse titular pode ser muito maior, dependendo do dado que vazar, do que de um dado pessoal comum, assim dizendo, né, do Uhum, que um uhum. CPF. Então, na hora ali da aplicação da multa que a gente vê essa diferenciação, mas a proteção, o tratamento, as obrigações de quem vai tratar, elas são as mesmas tanto para o dado sensível quanto para o pessoal. Tá, então trazendo mais para a prática aqui, então, por exemplo, se eu, fiz uma compra no e-commerce e começo a receber e-mail marketing. A partir do momento que eu vou lá no rodapé e falo assim: "Ó, não quero mais receber esse tipo de propaganda", dali para frente, aquilo ali já está sendo LGPD em vigor, porque eu não quero mais, Isso. ser notificada através do meu e-mail por aquela empresa. E a partir daquele momento em diante, a empresa tem que respeitar a minha decisão. Isso. É porque, assim, com a LGPD em vigor, não é que a gente não pode mais tratar dado, né? Não existe isso, se a gente parar de tratar dado, acabou o Exato. país, assim, né? Só que a lei, ela vai trazer o que é chamado, né, de alguns princípios. Princípios são premissas básicas que todo mundo tem que Uhum. observar e bases legais, que são hipóteses que te autorizam a realizar o tratamento, para que um tratamento aconteça. E quando a gente fala em base legal, a lei ela traz 10 bases legais ali, né, que é
putz, você pode tratar um dado para executar um contrato, para cumprir uma obrigação legal, existem várias. Mas uma delas é a base do consentimento. E essa base do consentimento, o que pega nela é que o consentimento ele pode ser revogado, ou seja, ele pode ser anulado a qualquer momento pelo titular do dado. Então, hoje você, Bruna, você está lá cadastrada no mailing de marketing lá do estabelecimento. Uhum. Esse estabelecimento, ele não tem nenhuma outra base legal que autorize ele fazer isso. Para que ele vai te enviar mailing de marketing? Ele não está cumprindo uma obrigação legal, ele não está exercendo nenhum direito dele, ele não tá para ele prestar o serviço dele, ele não precisa te enviar esse e-mail de marketing. O Uhum. que restou? O seu consentimento. Então, a partir do Entendi. momento que você cansou de receber esses e-mails, você não quer mais, o seu descadastre-se é essa revogação do seu consentimento. E aí o estabelecimento ele tem que parar de te enviar, de te envolver nesses mailings. E se ele não parar, você pode aí exercer os seus direitos enquanto titular. Você sempre vai ser a única titular, a única dona do seu dado pessoal. E aí você pode ir atrás do canal de proteção de dados dessa empresa, né? Procurar ali o encarregado pelo tratamento. O mesmo vale para telefonema, para tudo, todo meio de contato que essa empresa tentar comigo. Qualquer que você não quiser receber, porque o seu telefone é um seu dado pessoal, o seu e-mail é um dado pessoal. E Carta, o que o sei que lá se for, existe assim, o seu ainda, endereço. mas qualquer Exatamente. Se, coisa. se são dados de sua titularidade, você que tem o direito de revogar, anular esse consentimento de receber essa propaganda, né? De estar nesse e-mail. E aí você pode procurar o canal de proteção de dados da empresa. Todas as empresas, é uma obrigação que a LGPD traz. Todo mundo que trata dado tem que ter a figura do encarregado. Aqui é muito comum a gente ouvir falar em DPO, DPO. Essa palavra Uhum. DPO, ela foi adotada lá da Lei de Proteção de Dados da É Europa. gringa, certeza. E a gente acabou adotando aqui, que é o Data Privacy Officer, mas aqui na LGPD, esse nome vem como encarregado. O encarregado, ele é uma pessoa ali, ele é um canal, que ele vai servir justamente para isso, né? Para que o titular possa entrar em contato com ele, para exercer os direitos dele, ele vai ser essa ponte também ali da empresa que ele está com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele vai fazer Uhum. todo esse papel aí de garantir o compliance ali dentro. Então, a partir do momento que você aperta lá o seu descadastre, se a empresa continua te mandando, você pode buscar esse canal, porque as empresas Toda elas empresa tem que precisam ter. ter, é uma obrigação da lei, ou ao menos deveriam ter. E você pode, enfim, se isso não se resolve, se chega uma situação, você pode entrar ali no site da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode fazer uma denúncia sobre essa empresa. E você pode procurar também aí outros órgãos, né? De repente o Procon, enfim. Uma esfera ali não anula a outra. Mas sim, você pode não querer mais receber esse e-mail, porque você pode anular o seu consentimento a qualquer momento. Perfeito, entendi. Próxima dúvida aqui, dentro da LGPD, quem que são os elementos ali, os principais elementos que estão nesse contexto? As figuras, As assim. figuras, isso aí. Tá. É, Advogado fala bonito demais, né? as principais figuras, assim, que a gente tem na LGPD, a gente tem a figura do operador de dados pessoais. Na verdade, deixa eu começar aqui. A gente tem o titular. O titular somos nós, pessoas físicas. Você é Beleza. titular dos seus dados, eu sou titular dos meus dados. Qualquer pessoa física vai ser a titular dos seus dados pessoais. Uhum. A gente tem a figura do controlador. O controlador é o agente ali que vai definir como o tratamento vai acontecer. E o operador é aquela parte que vai operar o tratamento conforme a O que eu instrução consenti ali do ali. controlador. Perfeito. Controlador e operador vão estar tratando ali o dado, executando atividades envolvendo o dado pessoal do titular. A gente tem a figura do encarregado, que a gente acabou se adiantando aqui, que Uhum. é esse canal, né? Assim, que, enfim, as empresas precisam ter ali essa figura do encarregado ou DPO, que vocês podem ouvir por aí, que vai ser esse canal onde o titular ele vai poder entrar em contato para tirar alguma dúvida, para solicitar alguma correção no seu dado, solicitar que algum dado seja deletado. Ele também vai garantir ali o compliance da empresa com a LGPD e, enfim, comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados se eventualmente for preciso, acontecer algum incidente eventualmente. A gente tem a figura da ANPD, que é a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ela que vem aí com esse papel de monitorar, fiscalizar e garantir a aplicação da LGPD no país. Vamos trazer agora todos esses conceitos para o e-commerce, assim, o que é o estabelecimento, quem que é o controlador, como é que ficam Tá, essas trazendo mais figuras? para a prática. Por exemplo, o estabelecimento lá, o e-com que tá vendendo. Ele vai ter empresas subcontratadas ali para determinadas atividades que ele executa, então ele subcontrata empresas ali para
para Um meio de gerenciar os pagamentos, o pagamento, meio um de cara pagamento, de exatamente, os meios de operações, tem pagamento, vai perfeito. Embora ele faça isso, o Econ, ele é o controlador, porque ele que está definindo todo o a tratamento. responsabilidade É dele. primária é dele. É dele, ele é o controlador, tanto o controlador quanto a operadora, ambos são responsáveis, a lei ela fala em responsabilidade solidária, toda a cadeia é responsável, porque a grande premissa é que o dado pessoal ele seja protegido, né, que ninguém tenha ali o seu direito de privacidade e liberdade ferido. Mas o controlador, ele vai ter as responsabilidades específicas dele, e aí no caso do Econ, esse estabelecimento, embora ele tenha esses subcontratados, ele que está definindo aí como todo o tratamento Como do essa dado vai informação vai trafegar, acontecer. né, porque ela precisa É, trafegar para exato, eles emitir uma nota fiscal, para você mandar um e-mail de ele ocorrência, que tem emitir o CTE expertise. do Isso. transporte, então essa informação ela vai trafegar por vários elementos até cumprir ali a obrigação dele como venda de e-commerce. Exato, e ele que tem expertise ali de toda a atividade dele, ele que está definindo como todo esse tratamento acontece. Então, embora ele tenha esse subcontratado, ele segue sendo o controlador ali dessa atividade. E aí, o titular do dado são todas as pessoas físicas ali que estão realizando, né, suas compras online e que Uhum. são as únicas titulares dos dados. E aí, esse Econ, ele vai ter ali um encarregado também, que normalmente, né, é o esperado, assim, que esse canal ele seja divulgado de uma maneira muito fácil, muito acessível. Então, o que que a gente vê muito por aí? Quando agora você acessa ali um site, em algum canto, seja embaixo, na lateral, vai estar lá, política de Lá na privacidade. home mesmo. Dentro da Entendi. política de privacidade, você vai encontrar o contato do encarregado, você vai encontrar o nome desse encarregado. Tem que ser tudo muito fácil, né? Muito transparente ali para o titular do Sim. dado. E nesse contexto de e-commerce, imagina, a Bruna fez uma compra num site X, e aí fez a venda, emitiu nota fiscal, meu produto está em transporte, tá para chegar na minha casa. Então, meus dados já foram trafegando por toda a cadeia ali, aprovou o pagamento, emitiu nota fiscal, o transportador emitiu o CTE, e eu estou recebendo as ocorrências da minha entrega. Aí me deu uns 5 minutos, eu falo, cara, não quero mais, eu não quero que meus dados estejam mais nesse e-commerce. Aí eu aviso esse e-commerce, e a partir daí a responsabilidade é desse e-commerce de fazer todas as empresas deletarem os meus dados. Ele fala, ó, beleza, Bruna, deletei seus dados de todo lugar, não existe mais em lugar nenhum, como é que seria isso? Na verdade, quando você vai fazer uma compra, você vai fornecer o seu dado ali para aquele e-commerce. E esse e-commerce, na verdade, quando você está realizando uma compra, você está firmando ali um contratinho com ele, né? Vão ter ali Sim, os termos, enfim, quando você realiza a compra, a política de privacidade, e aí são nesses documentos que esse e-commerce ele já informa que ele vai realizar o compartilhamento desses os dados. termos de aceite que ninguém lê. co- Lá bem pequenininho, sabe? Tá lá escrito. que ele... Comecem a ler. Joga no chat GPT. Enfim, são nesses documentos que ele vai informar ali, né, que vai existir esse compartilhamento de dado, porque são atividades inerentes ali, Não né? tem Senão como não vai fazer acontecer o e que tudo mais. vendeu. Isso é um ponto, né? Essa questão do compartilhamento. Agora, a questão da deleção do dado pessoal, né? Putz, eu não quero mais que esse estabelecimento tenha meus dados, terminei minha compra, agora eu vou ligar lá e eu quero que delete. Uhum. Como eu falei, a LGPD ela vai trazer algumas hipóteses que você pode tratar o dado e que você pode até armazenar esse dado, embora o titular solicite que você delete. Uhum. Então, durante ali a prestação do serviço, se ele pede, putz, eu quero que você delete meu endereço. Eu, como Ecom, vou ter que explicar, olha, para eu executar o contrato aqui que eu tenho com você, para eu prestar meu serviço adequadamente, eu preciso do seu endereço, porque senão eu não vou conseguir realizar a entrega, né? O produto não vai chegar na sua Uhum. casa, tudo mais. A gente está falando aqui enquanto está acontecendo. Quando isso terminou, ele fala, putz, eu não quero mais. Aí a gente tem que avaliar caso a caso, atividade por atividade. O caso do marketing que a gente falou. Como a base legal era o consentimento, ele pode ser revogado a qualquer momento, tudo bem, eu vou ter que deletar. Só que existem dados que, às vezes, os estabelecimentos, né, as empresas ali que tratam, elas vão ter que manter para cumprir uma obrigação legal. Então, alguns dados financeiros precisam ali para cumprir alguma Sim. obrigação legal, para exercer ali um direito regular. É, Já vi contrato que exige, assim, 5, 10, 15 dados vitalícios, assim, dependendo do contrato que você estabelece. tem, Você não trafega, mas você tá ali com o dado guardado com você. E aí a questão da finalidade, assim, tem que ser muito claro o porquê que você tá com aquele dado ali. Ele precisa ser necessário, ele precisa ter uma finalidade. Então, enquanto aquele dado estava ali, enquanto eu estava prestando serviço, ele tinha uma finalidade. Putz, foi a compra, eu preciso entregar, eu preciso prestar meu serviço. Uhum. Depois que acabou a prestação de serviço e aquele dado ficou lá, é, por exemplo, a gente tem um prazo, que chama prazo prescricional lá no nosso Código Civil, é um prazo de 5 anos que as pessoas têm para entrar ali com uma ação para reclamar algo em juízo.
Certo. do ocorrido ali, né? Então, você tem 5 anos para reclamar em juízo alguma situação que aconteceu. Quando você pede para esse estabelecimento deletar, ele pode falar assim: putz, ok, eu não vou usar o seu dado mais para nada, eu não vou usar aqui no mail de marketing, só que ele vai continuar armazenado aqui durante 5 anos pós o término da nossa relação, porque se eventualmente eu sou envolvido em alguma ação judicial, você tenta me processar, acontece alguma coisa, eu preciso ter o Entendi. direito de exercer os meus direitos regularmente. Essa é uma das bases legais, uma das hipóteses autorizativas que eu comentei, que a LGPD traz. Ela fala: Legal, essa eu você não sabia. pode tratar um dado para exercer regularmente seus Porque direitos. a empresa tem que se defender também. Imagina que o Tem que cara ser fala: "Ah, sabe aquilo que você comprou? Você nunca entregou, na verdade". exato. E aí você deletou os dados, assim, terminou a relação. E assim, o cara não ele pode não fazer isso 1 mês depois, ele tem 5 anos para fazer isso. Então você pode armazenar esses dados por 5 anos. E aí aquilo que eu estava falando, a finalidade. Você só está armazenando para esse objetivo, eventualmente ter que se defender Se numa ação. defender. Você não vai mais usar para um mail de marketing, você não vai usar para Pra vender, sei nada. lá, mais para nada, porque é essa base legal que está te autorizando a realizar esse tratamento, que é o armazenar lá para esse fim de exercer o seu direito. Perfeito. Mais uma dúvida aqui. Antes e depois, o que que mudou na tratativa de dados? Como era antes da LGPD e agora? Antes não tinha lei nenhuma, podia fazer o que quisesse, as pessoas não tinham direitos. O que que mudou? É, na verdade, a gente tinha já algumas leis, né, que tratavam, a gente tem o Marco Civil da internet, que é uma lei que ela regula basicamente tudo que acontece na internet, só que de uma maneira até que meio global, assim, falando, não é só uma coisa assim, Brasil. A gente não tinha uma lei específica que fosse proteger o dado pessoal. Então, acabava que as pessoas faziam o que queriam, né, com os dados dos outros. As pessoas não tinham essa consciência do valor que o seu dado pessoal tem, né? Muita Uhum. gente brinca aí que o dado pessoal é o novo petróleo. Todo mundo saía entregando dado pra todo lugar, vai na farmácia: "Ah, me passa o CPF", pra quê? Tipo, Compra na Zé Paulina, Will? Compra CD, os e-mails da galera? Fingindo que não sabe. Ai, caramba. E aí, assim, ó, diante de tudo que a gente falou, assim, que você tem alguma recomendação para os e-commerces, sites, todo mundo que está dentro de um e-commerce, nesse contexto de e-commerce, o que que essas pessoas precisam se atentar, que elas não podem deixar de dar atenção diante da LGPD? tá. Eu acho que de maneira geral, assim, o que todo mundo precisa ter claro é que a lei ela veio para proteger ali o dado pessoal das pessoas físicas, proteger esse direito aí à privacidade e ter essa consciência da atuação da nossa autoridade também nacional de proteção de dados. Então, da mesma forma que nós aqui, eu não quero o meu dado pessoal circulando por aí sem eu saber, sem eu consentir o que estão fazendo ou não, a gente tem que ter essa cabeça também quando a gente está do outro lado ali, né? Você prestando serviço, você ali funcionário de um Econ, tratando Uhum. dado de uma pessoa, de um consumidor. Então, sempre ser o mais transparente possível, e isso eu tô falando através de você ter políticas de privacidade ali no seu dado, no seu site, onde você vai colocar qual dado você coleta, para que você usa, por que você está armazenando. Ter sempre muito claro por que daquele dado tá ali, por que você está coletando aquele dado. A lei fala nisso, ela fala em finalidade, em necessidade, em ter uma base saudável, não com dados defasados ou incompletos que não fazem sentido. Então, putz, para eu realizar essa venda, sei lá, eu preciso do nome do pai do consumidor? Não, então por que eu vou coletar? É um exemplo Entendi. meio Esdrúxulo, mas faz mas sentido. assim, você precisa só ter dados necessários ali, né, que tenham essa finalidade. Então, escrever tudo isso na política, disponibilizar o canal para entrar em contato com o encarregado ali, né, o DPO, seja o nome que que prefira adotar, Encarregado no Brasil. encarregado no Brasil. Disponibilizar esse canal e que ele fique exposto ali de uma maneira super clara no seu site, para que o titular não tenha dificuldade nenhuma, né, na hora que ele precisar acessar e quiser ali exercer os direitos dele. E boas práticas, assim, né, esse aculturamento mesmo, tá todo mundo aprendendo agora, todo mundo ouvindo falar em LGPD, e hoje ainda, o número 1 causador ainda de incidente com dado é a falha humana. Então não adianta ali dentro do seu estabelecimento você ter todas as medidas de segurança melhores, mais conhecidas do mercado, se você não dá um treinamento ali para os seus colaboradores, você não ensina Sim. a importância disso. E tô falando de coisas simples, assim, boas práticas do seu dia a dia. Putz, saí da minha mesa, bloqueia a tela do seu computador, não deixa lá, sabe? Foi imprimir um documento que tem informação pessoal, não larga lá na impressora. São esses Nossa, são tipos de detalhes, são assim, essas que falhas que às os vezes dados elas vão podem embora. levar ali a um incidente estrondoso, né. E a lei, ela
traz diversas penalidades ali que a autoridade vai poder aplicar, enfim, quando for confirmado ali a ocorrência de um incidente. E essas penalidades, elas são muito diversas, assim, pode ser desde ela aplicar uma advertência do tipo, corrija, né, melhore esse seu fluxo, como determinar o bloqueio da atividade que você está executando ali, envolvendo o tratamento, ou além do bloqueio, terminar totalmente. Tipo, você não pode mais agora exercer essa atividade. Você não tem condição de exercer essa atividade, vai fechar a empresa, Cara, não é assim, né? brincadeira mesmo não, esse negócio de LGPD. Pois é. E chega a multas, assim, que elas podem chegar até 2% do faturamento ali da empresa ou até do grupo, limitado a R$ 50 milhões. Então, a gente está falando de uma multa de um valor altíssimo, né? Se você chega ali no No limite da limite. multa. E aí eu sempre, assim, sempre gosto de falar, quando eu tô trocando ideia sobre o tema, tudo bem, a gente tá falando de uma multa, putz, de 50 milhões, de repente. Só que às vezes o dano à imagem, né, de uma empresa que demonstrou que ela não é preocupada, que ela não tem as melhores medidas de segurança, esse dano, às vezes, ele é irreversível. Sim, esse dano à marca é muito maior do que os Muito maior 50 do que o milhões valor, ali. sei lá, você paga ali os 50 milhões, uma empresa, imagina, de um super porte aí, mas aí o dano à imagem dela, esse, às É vezes até pode ser difícil que de ele nunca mais, mensurar. pode ser que não volte, as pessoas deixam de confiar e aí, enfim, acaba com aquela marca. Pessoal, então esse foi o nosso podcast número 2. A gente falou sobre LGPD aplicado ao e-commerce. Espero que tenha ficado claro para vocês. Para mim foi uma super aula com a Mariana. Muito obrigada. Curtam, comentem, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Sugiram temas. A gente está super aberto. A gente está bem no comecinho. A gente conhece muita gente legal. Deem sugestão dos próximos temas para a gente trazer aqui e trazer conteúdo de relevância para quem está no e-commerce e quer ascender nessa carreira. Obrigada, pessoal.